Amém. Jeremias, no capítulo 18, de 1 a 6, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus por isso, né? A palavra de Deus, ela traz essa perspectiva, essa visão, essa compreensão de Deus, né? De um Deus insondável, de um Deus que tem todo o poder, o qual a gente não consegue nem imaginar, calcular essa grandeza, né? Mas o interessante é que quem pode compreender o trabalhar de Deus, quem pode compreender o agir de Deus, quem pode compreender essas coisas, né? A nossa mente humana, criaturas, nós somos seres criados por Deus, atingidos pelo pecado. Apesar de sermos imagens e semelhanças de Deus, fomos atingidos pelo pecado, o pecado nos afetou. E por o pecado ter nos afetado, o ser humano, ele ficou distante do Salvador. É lógico que agora nós temos sido refeitos por Cristo Jesus. Deus nos fez a ser dele. Temos agora a natureza divina colocada em nós, esse princípio de vida, do novo nascimento, que podemos chamar também de uma ressurreição espiritual. O Espírito Santo de Deus habita em nós e tem nos renovado, né? Nos feito crescer, e a gente tem se tornado de novo essa imagem, ficando parecido com Cristo, né? Voltando a ser transformado, voltando a ser a imagem e semelhança de Deus a cada dia, pois a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo em que nós habita, contemplando a face de Cristo, olhando para Deus e sendo transformado por Ele. Mas diante disso tudo ainda a gente não consegue ver as coisas claras, né? A Bíblia diz que a gente vê como com um espelho. A gente está aprendendo, né? A gente vai sendo moldado por Deus, está sendo conduzido por Deus, pois Deus, na sua grandeza, Deus é insondável, né? A palavra do Senhor diz que Ele chama todas as estrelas pelo nome, né? Ele conhece a todas, Ele batizou todas as estrelas. É algo inexplicável, a gente não consegue compreender, né? Ele cuida de cada um de nós de uma maneira magnífica, né? Inexplicável, é um milagre. E quando ele diz que ele cuida de cada um de nós, não é pelo fato de a gente estar aqui, o ser humano já crescido, inteligente. Ele diz que ele nos cria, ele nos conhece e cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. Diz que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Então a gente entra em uma complexidade muito grande, e ele cuida do seu povo, ele cuida dos seus filhos. Mas não somente ele cuida dos seus filhos, do seu povo, ele cuida de toda a criação. A Bíblia diz que não cai um pardal sem a permissão de Deus, e ele diz que todo o cabelo das nossas cabeças estão contados, né? Mateus no capítulo 10, versículo 29 a 31, né? O Pai conhece todo, o Pai cuida de nossas vidas, né? No mínimos detalhes. Deus é criativo, né? Ele é um Deus magnífico. Ele diz que nele nós vivemos, essa coisa magnífica de viver da vida. Essa vida, ela está em Deus, é o próprio Deus. Nos movemos e existimos, em Atos no capítulo 17, versículo 28. Quer dizer, o viver humano, esse mover, a inteligência humana, esse respirar, o nosso projeto, a nossa vida, ele só pode acontecer porque Deus opera em nós, Deus está em nós, Deus cuida de nós, e é porque Deus nos concede, Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá o raciocínio. Então Deus, ele cuida de cada um de nós. Então quando ele diz assim,
Não temas, assim como a palavra do Senhor diz, é porque ele está dizendo assim, não temas, porque ele se responsabiliza. Ele diz, eu cuido de vocês, eu guardo vocês, e aí vocês não precisam ficar desesperados, porque vocês estão nas minhas mãos, né? Quando ele viu seus discípulos em Mateus, no capítulo 28 e 20, ele diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele fala assim para os seus apóstolos, ele fala assim para os seus discípulos. Então, quando Deus diz isso, ele está dizendo também nesse texto que o barro, ele está comparando a nação de Israel, ele está comparando o crente, ele está comparando você com barro. E essa ideia que ele compara com barro, é um barro na mão de Deus. E a ideia do barro na mão de Deus que ele coloca aí, é a ideia que ele tem o poder sobre o barro, de lidar com o barro e fazer o que ele quiser com o barro. E quando a gente olha para a nação de Israel, quando a gente começa a observar o povo de Deus, a gente começa a ver as dificuldades que o povo tinha. O povo se desviava com facilidade da presença de Deus. A nação de Israel sempre teve essa dificuldade. Quando Moisés sobe para um monte para escrever ali a tábua da lei, o povo ficar impaciente, fizeram um bezerro de ouro. O povo, ele não tem paciência. O povo de Deus sempre foi um povo de dura serviço, sempre foi um povo difícil. Mas também quando a gente olha para a igreja, a gente percebe isso. A igreja, ela tem facilidade de se apegar ao mundo, ter paixão pelas coisas do mundo, se desviar de Deus, da graça, das promessas de Deus, e buscar salvação por obras, por esforço próprio, de deixar se levar pelo orgulho. A igreja tem isso aí, de fazer aí as campanhas para alcançar algo pelos méritos humanos e não confiar na graça de Deus. Isso é se desviar, isso é idolatria. E a palavra do Senhor nos diz que a nação de Israel sempre teve esses altos e baixos, sempre se desviou, sempre caíram, e Deus restaurava esse povo. Mas houve um fato histórico marcante, que foi no reinado de Salomão. Salomão, ele morre ali mais ou menos no ano de 900 a.C. E Salomão comete um pecado terrível, que ele desobedece a Deus, ele toma para si 1000 mulheres, e ele cai no pecado de idolatria. E quando ele cai no pecado de idolatria, Deus diz que vai dividir o reino, e fica o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ela tinha 10 tribos, e o reino do sul, ela tinha 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas é certo que essas tribos, às vezes, tinha pessoas que iam de uma tribo para outra, e havia uma certa misturada, mas o foco ficou na tribo de Judá. Mas a tribo de Judá, ela fica com o filho de Salomão, que era Roboão, e a tribo do reino do norte ficou com Jeroboão. Mas só que o reino do norte foi um povo extremamente idólatra. Eles começaram a adorar agora os ídolos, e eles não se voltam mais para Deus. Eles começaram a construir a sua adoração, começaram a imitar o povo da terra, começaram a adorar Baal, os deuses da terra, vizinho ali, e não teve jeito, o povo não se arrependia. Deus levantou os profetas, Elias, Eliseu, os profetas, não teve jeito, o povo não se arrependeu. O ponto que eles chegaram a adorar a serpente que Moisés tinha construído lá no deserto, porque quando a serpente picava o povo começou a morrer. Então Deus disse a Moisés, faz uma serpente de bronze, e todo mundo que olhar para aquela serpente vai ser curado. E o povo começou a adorar a serpente, Deus manda destruir essa serpente. Veja que idolatria, E no ano de 722, Deus levou o povo para o cativeiro, os assírios invadem Israel, e daí por diante o povo é disperso, e não teve mais jeito. Se perdeu no sentido de como nação, ficou um povo místico, porque trouxeram o gentio, colocaram junto com o judeu, com o povo de Israel, e perdeu a identidade. A verdade é essa. Mas Judá não aprendeu a lição, porque Judá continua no meio ritmo. Vinha um rei mais ou menos, um rei que se aproximava um pouco da lei do Senhor, aí vinha um outro rei que manchava tudo, e ao ponto que o tempo foi passando, e não teve jeito. E Judá não teve cura, e agora Deus vai tratar com Judá, e Deus levanta um reino que era os babilônicos, e Deus disse que ia levar esse povo para a Babilônia para tratar com esse povo, porque esse povo era um povo idólatra, era um povo pecaminoso, era um povo que estava igual aos gentios, ou igual aos gentios, até pior. Tanto é que quando ele escreve
Abacuque, quando escreve o livro dele, Abacuque fica chocado com o povo, que é no mesmo contexto de Jeremias. E Abacuque vai dizer assim: mas Senhor, o Senhor responde, Senhor, porque o povo se desviou, o povo se afastou de ti. E Deus diz assim para Abacuque: eu vou levantar os caldeus, vou levantar os babilônicos para punir vocês. E Abacuque fica chocado, porque ele diz que era um povo terrível, os babilônicos. Babilônia é um lugar de idolatria, um povo arrogante. E a palavra do Senhor diz que no ano de 605, ele diz que o povo vem, os babilônicos vêm, invade Judá e leva boa parte do povo, principalmente ali os príncipes, né, os jovens, os sábios. Ele foi levado para trabalhar, para ser preparado para ajudar no governo da Babilônia. E foi algo muito triste, porque os judeus não esperavam. Jeremias estava nesse contexto profetizando que o povo ia ser levado, e a única solução era o povo se arrepender, e o povo não se arrependia. Mas era uma época que tinha falsos profetas, muito parecido com nossos dias. O falso profeta, o que era que ele dizia? Não, Deus vai trazer o livramento, não, Deus vai nos abençoar, vai dar tudo certo, vamos prosperar, vamos vencer os babilônicos, tudo vai dar certo. E Jeremias dizia: não, vamos ser levados para a Babilônia. Jeremias foi odiado, foi rejeitado, as pessoas não queriam ouvir Jeremias, porque ele era a boca de Deus. O povo queria ouvir falsos profetas, assim como é parecido hoje, os eventos que as igrejas fazem, e as pessoas vão, traz pessoas para cantar, pessoas para pregar, as pessoas pagam ingressos, mas não tem prazer de orar, não tem prazer de cultuar a Deus, porque o povo gosta de ouvir algo que agrade, algo que traga satisfação. Era um contexto triste para o povo, porque de fato o povo tinha se distanciado da lei, o povo tinha se distanciado de Deus, e o povo não queria ouvir a Deus. Em Jeremias, no capítulo 5, ele diz algumas coisas aqui, Em Jeremias capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratica a justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei a Jerusalém. Deus diz, isso é uma coisa muito chocante, porque Deus vai dizer assim: procurar e andar na rua de Jerusalém, se vocês encontram um homem justo, e se vocês encontram, eu perdoarei Jerusalém. Estava ruim ou não estava ruim o negócio? Era o povo de Deus, Ele diz no versículo 7 e 8, ele vai dizer assim, olha, no versículo 7 e no versículo 8, ele está dizendo que lá o povo havia adultério, o povo estava adulterando, a imoralidade assolava o povo. Vê no versículo 6: por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são Deus. Depois de eu os ter fartado, adulteram, e em casa de meretriz se ajuntaram aos bandos. Ele está dizendo que eles juravam pelos falsos deuses, eles adulteravam, eles praticavam todo tipo de pecado. A nação de Israel, ou a nação de Judá, o povo de Deus, no versículo 26 e 28, ele diz que eles eram enganadores, difamadores e opressores e roubadores. A nação de Israel, o povo de Deus. Isso é uma coisa chocante. A gente olha para a igreja, e eu falo isso muitas vezes, às vezes eu falo aqui para a igreja, presta atenção. Muitas vezes a gente olha para a igreja, a gente começa a desprezar a igreja, a gente começa a desprezar o povo de Deus por causa de alguma falha. Deus não desiste do seu povo. A gente precisa entender isso. A gente fica revoltado com a igreja, porque muitas vezes os crentes estão desanimados, e aí acontece algum imprevisto no meio do povo, algum pecado, a gente quer rejeitar a igreja. Deus não desiste do seu povo.
Deus nunca desiste. Então a gente, como crente, não devemos desistir do povo de Deus. Devemos acreditar, lutar, orar, clamar ao Senhor, né? Pedir força a Deus, ajudar uns aos outros, dar as mãos e não rejeitar o povo de Deus, porque Deus ama a sua igreja, Deus ama o seu povo. E ele diz também no versículo 30 e 31 que eles gostavam de ouvir os falsos pregadores. Veja o versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Quer dizer, o povo desejava, o povo gostava de ouvir os falsos profetas. O povo gostava. Não é? Não gostava de ouvir a palavra de Deus, não gostava de ouvir Deus falando, mas gostava de ouvir os falsos profetas. Esse era o contexto do livro de Jeremias. Idolatria, prostituição. O povo gostava de ouvir as coisas erradas, não gostava das coisas de Deus. E diante disso, Deus fala sempre com Jeremias. Jeremias era o profeta de Deus, Jeremias era a boca de Deus durante esse período. E Deus dizia a mensagem: eu vou punir esse povo. E Deus puniu. Não teve mais jeito. O povo chegou em tal estado que não tinha mais como se arrepender. O coração do povo endureceu. Se afastaram totalmente de Deus. E Deus disse: eu vou punir o povo. Sabe como é que eu vou punir? Um dos piores pecados que a nação de Israel tinha era idolatria. O povo adorava os ídolos. E Deus disse assim: eu vou levar vocês por cento da adoração aos ídolos. Eu acho isso fantástico. Porque é aquela coisa, né? Como é que vai curar esse povo? Deus, na sua sabedoria, Deus diz: eu vou levar ele por cento da idolatria. Quando chega lá, fala alguma estátua do imperador, do Nabucodonosor, o tamanho do mundo, todo mundo vai se dobrar diante da estátua. Aí lá está Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente não vai se dobrar diante da estátua. Não é? E o trabalho de Deus é algo fantástico, né? Havia gente que assim como crente: não, eu quero trabalhar somente para crente, porque todo mundo é crente, é uma bênção, né? Deus levou ele por cento da idolatria para tratar da idolatria deles. É? Ver o trabalhar de Deus, que coisa magnífica. E os judeus foram curados. Você veio ouvir falar sobre os judeus idólatras? Os judeus não se dobram mais diante de nenhum ídolo, de imagem, que eu digo, porque eles foram curados. Deus tratou com eles. E Deus não desistiu do seu povo. E diante disso tudo, Deus vai dizer assim para ele: olha, desce a casa do oleiro, porque eu quero falar contigo com a nação. Quer dizer, Deus tem os seus métodos. Deus sabe como falar com o povo. Deus sabe como fazer, né? E Deus desce a casa do oleiro, que eu quero falar contigo, eu quero falar com o povo, através dessa lição. E é justamente isso que ele vai colocar, né, nesse texto que lemos aqui, né? E a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que ele coloca aqui é que, e a gente percebe isso na palavra, é que não importa o que aconteça com o povo de Deus, não importa o que aconteça com a igreja, não importa o que aconteça com o povo de Deus de modo geral, Deus nunca vai deixar de falar conosco. Eu acho isso maravilhoso. Deus nunca vai deixar de falar conosco. Muitas vezes a gente que não quer ouvir a voz de Deus, mas Deus sempre vai falar conosco. Veja aqui o povo, diante de toda idolatria, diante de toda rebeldia, Deus estava ecoando a sua voz no meio do povo. Meu seu povo quer ouvir. Lá na Babilônia, no meio da idolatria, tinha os profetas de Deus. Quem estava profetizando lá? Daniel, Ezequiel. Os homens de Deus estavam lá, porque Deus, onde o povo de Deus está, Deus está falando com eles. E a gente ficar em casa, a gente não vai ouvir a voz de Deus, não. Tem que estar junto, né? E ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus. É isso, por isso que a gente morre, fica seco. Se a gente ouvir a palavra de Deus, a gente ficando vazio. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Mas só que Deus ouviu, o povo se irritava com a voz de Deus, porque eu queria ouvir os falsos profetas. É isso que acontecia. E viu o que, é que ele vai colocar aqui no versículo 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvireis a minha voz. Dispõe-te, Jeremias, diante de todo esse contexto, diante de toda essa maldade, diante de toda idolatria, diante de toda a rebeldia do povo, desce à casa do oleiro, porque eu quero falar com o meu povo, eu quero falar contigo, eu quero falar com o meu povo. É isso que Deus está dizendo. Veja que ele está dizendo que quer falar com Jeremias, mas no capítulo 6, no versículo 6, ele vai dizer assim:
Não poderia eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Deus está se dirigindo a Jeremias, mas Deus está dirigindo a casa de Israel. Deus está dirigindo ao seu povo. Então ele desce a casa do oleiro, que eu vou falar contigo. Deus queria confortar o profeta, que o profeta nesse tempo era tempo de sofrimento, era tempo de grande dificuldade. Mas Deus também queria falar com o seu povo através do profeta. E Deus queria deixar a mensagem clara na cabeça de Jeremias. E ele disse: desce a casa do oleiro, porque eu quero que você veja todo aquele trabalhar, e eu quero deixar uma mensagem para você. E mesmo que toda essa desobediência a Deus, com toda essa dificuldade, Deus estava sempre com as suas mãos estendidas para o seu povo, cuidando dele diante de todo esse mistério. A segunda coisa que ele coloca, que a gente observa aqui no texto, é que Deus, ele é um Deus soberano. A ideia que ele é um Deus soberano é que ele é o rei, é que ele é o Senhor. E Deus, ele não muda. Isso é interessante. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com o seu povo, a nação de Israel. Assim como Deus fez uma aliança com a sua igreja. E Deus não pode quebrar essa aliança, porque Deus não pode negar a si mesmo. O povo quebra a aliança. Veja que no livro de Oséias, Deus chama a nação de Israel de adúltera, porque eles iam adorar os ídolos. E Deus tinha casado com a nação de Israel, tinha uma aliança com a nação de Israel. E Deus disse: eu não desisto de vocês. Deus sempre vai atrás do seu povo. Deus sempre cuida do seu povo. De certa maneira, o que acontece conosco, o nosso sentimento é isso. Eu acredito que é isso que acontece com vocês, que acontece conosco. Às vezes a gente tem um sentimento de que a gente não está tendo um relacionamento com Deus. A gente tem um sentimento de que a gente está distante de Deus. A gente tem um sentimento de que a gente não consegue orar. A gente tem um sentimento que a gente vem para a igreja, mas parece que aqui na comunhão parece que a gente está distante de Deus. Mas, quando menos a gente espera, a gente se sente perto de Deus. Quando a gente menos espera, Deus está nos renovando. Porque Deus nunca desiste de nós. Ele sempre está conosco. A aliança dele sempre está de pé com o seu povo. Ele nos dá da sua graça. Ele tem nos sustentado. Porque Deus, ele é soberano. E ele diz que ele está no seu trono. E ele governa, ele sustenta todas as coisas. Ele que santifica o seu povo. Ele que disciplina o seu povo, né? Em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 6 ao 13, ele diz que ele nos disciplina, né? E ele nos disciplina para mostrar que ele é Deus, que ele cuida de nós, que nós somos seus filhos, e que ele nos restaura, que ele nos santifica. Esse é o mistério de Deus fazer as coisas. Só que é algo misterioso, a gente não compreende isso. O trabalhar de Deus, essa forma que Deus trabalha como rei, como Senhor da nossa vida, como nosso Deus, a gente não entende, é misterioso. Terceiro, ele diz: desce a casa do oleiro, porque eu quero mostrar como é que eu faço com o meu povo. Eu quero mostrar como é que eu faço com vocês. Eu quero mostrar como é que eu faço. Por quê? Deus, ele é muito criativo. E muitas vezes Deus falando, a gente não consegue compreender. Então o que Deus faz? Deus usa uma figura, Deus usa um fato. Isso aqui é como uma parábola, é um fato. Ele quer dar uma lição para Jeremias, ele quer dar uma lição para o povo diante daquilo que está acontecendo. Ele usa o contexto, era algo comum entre o povo. As pessoas estão fazendo barra, é algo artesanal. Então Deus vai lá e observa, porque ele quer dar uma lição diante daquele trabalho. Eu acho maravilhoso como Deus é prático, né? Como Deus é prático. E Deus faz isso com Jeremias. Isso está no versículo 3, ele vai colocar lá: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Veja que coisa tremenda isso que ele está colocando. Jeremias, ele desce, ele estava lá trabalhando no oleiro, e ele desce e ele começa a observar ele fazendo. E é algo bem artesanal, né? Porque hoje eu estava pesquisando sobre isso. Hoje esse negócio é mais moderno, mas naquele tempo era uma pedra, com pedra de moinho, tinha tipo uma madeira no meio, e subia e botava outra pedra em cima. Então o oleiro pegava, rodava com o pé a pedra de baixo, né? Então ia rodando, ele pegava o barro, colocava em cima da pedra aqui, e ele ia moldando o barro do jeito que ele imaginava, fazer um vaso da maneira que ele imaginava, que vinha na mente dele.
Então Jeremias começa a observar e ele começa trabalhando ali, Jeremias lá observando, né? Ele trabalhando. E quando ele começa a fazer, né, rodando ali, fazendo, ele vai formando e vai tomando forma de um vaso, o barro, e quando ele está quase pronto, ele quebra. Então aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, está vendo? O vaso quebrou, né? Veja o que ele vai colocar aqui, ó. Versículo 4: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Veja que ele vai fazer um vaso segundo bem lhe parecia. Quer dizer, o que eu vejo aqui é que o oleiro, ele tem o controle total sobre o barro. É isso que ele está dizendo a Jeremias. Jeremias, eu tenho o oleiro, eu tenho o total controle sobre o barro. O barro não tem, ele não tem vontade, ele não tem, não é ele que determina. O oleiro é quem determina a forma que vai ser o vaso. Ele não gostou, ele desmancha e faz de novo. Ficou troncho, ele quebra, faz de novo. Ele quebra todinho e faz de novo. É isso que ele está dizendo. E Jeremias, né, é a lição que ele está dizendo. Então, olha para a nação de Israel. Olha que ele está nas minhas mãos. Olha que a nação de Israel é o barro. E olha que está na minha mão. E olha que sou eu que tenho o controle. Sou eu que comando. Né? E mesmo com todas as obediências do povo, a aliança está de pé. Não está perdido. Deus vai tornar a fazer um novo barro, um novo vaso. É isso que ele vai colocar. E ele disse que ele vai fazer um vaso conforme a sua vontade. Veja que ele tem esse controle. E Deus fala com Jeremias. Veja aí, no versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Quando ele viu tudo isso, aí Deus vai dar a lição, vai fazer a aplicação. Agora preste atenção nisso, que coisa tremenda. Um vaso, para fazer um vaso, é algo extremamente complexo. Os geólogos dizem que existe cerca de 200 tipos de argila no mundo, ou barro. E diz que são pouquíssimos que prestam para fazer um vaso. Cerca de 7 tipos de barro só presta para fazer um vaso. Né? Eu lembro quando ele ia fazer lá Deus cai a orelha, às vezes quando, né? O mundo cai a orelha, cai o pé, a ponta, às vezes quando está caindo a gente está colando. É porque aquele barro não é o barro do vaso, né? Diz que o barro que faz telha, que faz tijolo, não presta para fazer o vaso. E é interessante que ele tem que ser escolhido o vaso apropriado para fazer o vaso. É algo especial o vaso. E quando eles tem que ser de boa qualidade, de ótima qualidade. Segundo passo, esse barro ele tem que ser peneirado e tirado não pode ficar um fiozinho de cabelo. Qualquer basculho, se fizer, quebra, se tiver no meio. Então tem que passar pelo processo de pureza, de tirar todas as impurezas. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é que o barro ele é colocado bastante água depois que passa por esse processo. Muita água. Deixar bem mole. E tem que pisar até ele ficar muito misturado. E depois que ele está bem misturado, né, o quarto passo, eles têm que cobrir esse barro e deixar ele lá. E ele tem que passar por esse processo por um período que tem que sair todo o ar que tem no meio, qualquer bolhazinha de ar, ele tem que sair. Quer dizer, não pode secar pelo sol, tem que ser uma coisa lenta. Não pode ter nenhuma impureza, nem o ar pode estar bolinha de ar. Se tiver, não presta para fazer um vaso. O oxigênio tem que ser todo extraído. O quarto passo, depois desse período, o oleiro coloca o barro em cima da roda, como ele diz aqui, e ele é rápido fazer o vaso. Não é demorado fazer um vaso, é rápido. Agora o processo é lento. Para deixar o barro pronto, aí é o processo. Escolher o barro certo e passar por todo o processo, aí é algo muito lento. Mas o barro, quando está na mão do oleiro, o processo é rapidinho. Mas tem uma coisa muito interessante sobre isso, né? Que quando a gente observa as lições que Deus quer dar, é que nenhum vaso é igual. Nenhum vaso. Todo vaso ele é diferente do outro. Todos. Se você colocar um vaso sem vaso
Nenhuma é igual. Porque eles são feitos na mão. É artesanal. Ele vai ter alguma diferença. E eu acho tremendo isso sobre a igreja. Porque uma das coisas que a gente tem, os grandes conflitos da igreja, é porque nós não aceitamos a diferença uns dos outros, muitas vezes. Mas nenhum vaso é igual. Eles sempre são diferentes. Olha, preste atenção nisso. Você ouve as pessoas pregar. Você já viu pessoas pregando um igual ao outro, idêntico? Cada pessoa é única. Cada pessoa é única. A obra de Deus, da maneira que a gente faz, é igual. Temperamento é igual. Todo mundo é diferente. Deus é criativo. Deus é criativo. Ele tem a sua forma de fazer. Mas muitas vezes a gente fica chocado com os crentes do carro de temperamento, da forma que ele é, a forma que ele se comporta, não gosta da forma que ele canta, não gosta da forma que ele prega. Mas eu quero dizer para vocês que Deus é mais sabido do que você. Muito mais. Você aqui não sabe de nada, mas Deus sabe. Deus faz tudo da maneira que lhe agrada. Mas acontece outra coisa tremenda aqui. É que todo vaso, ele é feito de dentro para fora. Nenhum vaso é feito de fora para dentro. Ele pega o barro e ele começa a fazer, moldar o vaso de dentro para fora. Eu acho que é por isso que muitas vezes o crente passa por tanta angústia, por tanta dificuldade, por tanta frustração. Deus está moldando o nosso caráter. Vê o que Deus fez com Pedro, não é? Vê o que Deus fez com Pedro. Pedro é aquela pessoa afoita, mas vê como Deus trabalhou com Pedro. Deus fez Pedro confessar 3 vezes que o amava. Deus estava tratando do coração de Pedro, porque Deus sabe como fazer um vaso. Deus sabe como transformar nossas vidas. Só Deus sabe. E mais ninguém. Só que muitas vezes a gente fica frustrado conosco mesmo. A gente diz, sou um fracasso. Quantas vezes eu digo, eu sou um fracasso? Quantas vezes você pode dizer, eu sou um fracasso? Muitas vezes você, como um crente, você pode dizer assim, eu estou me arrastando, meu Deus, como é difícil, eu sou um fracasso. Mas porque você é um vaso. Deus nos molda de dentro para fora. E é uma coisa tremenda aqui, que diz que depois que o vaso está pronto, que o oleiro termina de fazer e diz assim, agora eu estou satisfeito, esse modelo está legal. Então ele vai colocar ele numa espécie de cabide, e vai colocar lá, ele tem que secar. E não pode ser rápido a secagem, tem que ser lenta. E depois que ele está bem sequinho, ele vai para o forno. E nesse forno, ele vai começar com uma temperatura de 30 graus. Frio, não é tão quente não. Tem que começar com uma temperatura baixa, mas ele vai chegar numa temperatura de 780 graus. É como assim, você olhar para dentro do forno e você olha e você vai ver o vaso tudo como fosse brasas. Tudo como fosse brasas. Mas ainda tem um detalhe. O oleiro vai pegar o vaso e vai bater no vaso assim. Se o vaso estiver batendo como fosse um sino, aquela batida bem, bem fina assim, significa que esse vaso ficou bom. Se ele tiver uma batida meia fofa, significa que tinha alguma impureza no vaso. Então ele não serve, ele é descartado. A gente olhando para o texto assim, Deus manda descer na casa do oleiro, olha, existe tudo isso por trás. Mas a gente olhando assim, a gente percebe que Deus queria dar uma lição tremenda e mostrar, dizendo, olha, é o oleiro que tem um poder sobre o barro. E ele faz como lhe apraz. O que é que Deus está nos ensinando? Quer nos ensinar que ele tem poder para fazer, que ele é soberano, né? E que ele faz do jeito que ele quer. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim para Jeremias, eu vou levar vocês, vou levar a nação de Israel para a Babilônia, mas vou trazer de volta, porque eu não desisto do meu povo, e vou trazer um novo vaso, vou quebrar e vou fazer. Não é? É isso que Deus faz. E é assim que Deus faz conosco, e é assim que Deus tem feito. E é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Aí é o que ele coloca no versículo 6, né? É isso que Deus pergunta no versículo 6, né? É isso que Deus pergunta para Jeremias. Não poderei eu fazer de vós, a nação de Israel, como fez este oleiro à casa de Israel? Eu não posso, Jeremias, ele vai perguntar, eu não posso, nação de Israel, fazer como fez esse oleiro, né? Diz o Senhor
Diz o Deus Todo-Poderoso: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Assim como barro na mão desse oleiro, que Jeremias estava olhando ele trabalhar, quebrar o vaso, estragar o vaso e refazer de novo como ele quis. Ele disse assim: são vocês na minha mão, vocês podem quebrar, desmanchar, se despedaçar, mas Deus diz assim: eu farei um vaso como me apraz. Porque Deus tem poder sobre nossas vidas. O que é que Ele está dizendo? Olha para o processo, Jeremias. Olha como acontece o processo. É assim que acontece. Tira as lições desse trabalhar desse oleiro. É assim que eu trabalho na vida do meu povo. É isso que Ele está dizendo. Vocês são como barro nas minhas mãos. Eu acho isso maravilhoso, porque temos medo. Temos ou não temos medo? É uma coisa muito difícil de dar tentação, né? Muito difícil, né? Mas quando a gente olha para a palavra, a gente diz assim: nós somos como barro nas mãos do oleiro. O barro tem algum poder? O barro pode escolher sua forma? Quem escolhe a forma do vaso? O oleiro. Em outras palavras, Deus, Ele quer nos fazer do jeito que agrada a Ele, do jeito que glorifica a Ele. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Só que Deus vai fazer dessa maneira, da forma dele, para que quando a gente olhe lá para trás, a gente diga assim: realmente foi um milagre, realmente foi Deus que me trouxe, realmente foi um trabalhar de Deus, porque não havia possibilidade de eu ter chegado aqui se não fosse o poder de Deus, porque não havia. Olha quantas impurezas tem nas nossas vidas. Você como barro, olha quantas impurezas tem, quantas coisas para atrapalhar, que todas essas impurezas atrapalham você como vaso, e Deus está tirando essas impurezas para que você seja um vaso na mão dele, né? É dessa maneira. É um trabalhar misterioso que a gente não consegue entender. Deus é o Senhor da história. Ele conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe o início e o fim de nossas vidas, porque também Ele decretou os meios. Ele é fantástico, né? Deus é inexplicável. Deus faz coisas grandiosas em nossas vidas, e Ele tem feito, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar. Olha que coisa tremenda. A nação de Israel conseguia enxergar isso que está dizendo Jeremias. Deus estava fazendo, eles entendiam o trabalho de Deus, estava no pecado, ouvindo os falsos profetas, e enquanto ele estava fazendo isso, Deus estava dizendo: eu estou trabalhando o barro para fazer um vaso. E aí, quem pode compreender isso, né? Aquele momento que você se sente só, abandonado, sem força, aí você pode dizer: e agora? Você está na mão de Deus. Deus está fazendo um vaso. E você vê que a história aqui do texto não é sobre o vaso, até porque não tem um vaso aqui, tem um barro. A história aqui é sobre o oleiro fazendo barro. Vocês percebem? A história da igreja não é sobre o vaso, é sobre o oleiro, porque quem tem um comando e quem faz e quem modifica não é o barro não tem poder nenhum. Quem tem é o oleiro sobre o barro. Entende? Então a igreja aqui no Sítio Boqueirão não somos nós, não é a nossa inteligência, não é a nossa pregação. Eu digo a nossa pregação, eu não estou falando da mensagem, porque é a mensagem. Eu estou falando da nossa capacidade, da nossa condição. Não é a nossa estratégia, não é o nosso templo que é bonito, não é a nossa música que cantamos para o Senhor. É sobre o oleiro que cuida de nós. Salvação de vidas aqui no Boqueirão, pessoas sendo libertadas, a alegria da igreja, o despertar da igreja, não é por causa do vaso, não é por causa do barro, o vaso, mas é por causa do oleiro. Dependemos do oleiro, porque só Ele pode nos refazer, só Ele pode fazer tudo novo. Por isso que nós devemos buscar, confiar nele, porque Ele diz e Ele deixa claro, né? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, por causa de Israel. Ele pode sim. Talvez você diga assim: não, eu lembro do tempo da congregação, algum momento que você talvez se entusiasmou,
com alegria, com a quantidade de gente. Mas não é sobre a igreja. Não é sobre o que a gente fez ou deixa de fazer. É sobre o que Deus faz. E continua fazendo. Por mim e por você. Eu confesso para você, eu não queria voltar para o passado. De jeito nenhum. Congregação do Boqueirão. Vamos voltar para a antiga congregação. Mas de jeito nenhum. Eu queria voltar por aquele momento. Não, mas de jeito nenhum. Não quero. Porque aqui não é sobre a congregação. Não é sobre o povo. Mas é sobre o trabalhador oleiro na sociedade. É isso que interessa. E Deus trabalhou no passado, Deus tem trabalhado em nossas vidas, e Deus vai continuar cuidando do seu povo, do jeito dele, nos mistérios dele, porque é Deus que faz, da maneira que ele quer e da maneira que lhe apraz. Porque o barro, ele não tem esse poder. O oleiro é quem tem o poder sobre o barro, de fazer o vaso. Mas eu devo pedir a Deus e clamar ao Senhor: Senhor, me faz um vaso que glorifique o teu nome, que honra o teu nome. Mas você pensa que vai ser fácil? Vai doer. Ele vai tirar as impurezas. Ele vai te disciplinar. Você vai passar por vários processos. E na caminhada, quando o vaso estiver quase pronto, que você vacilar, ele vai quebrar e vai começar todo o processo a fazer aquilo que lhe apraz. É assim que Deus faz conosco. E Deus faz por quê? Porque Deus é soberano e Deus faz da sua maneira. Eu vou concluir dizendo para os irmãos que não importa o que aconteça com vocês, hoje, agora, devemos confiar no Senhor, sabendo que Ele mesmo estará cuidando de tudo, para que nossas vidas sejam preservadas. Deus está cuidando de nós. Somos o povo de Deus. Somos ou não somos? Então nós devemos confiar nele, buscar, orar, depender da sua graça. A gente está pedindo, a gente não está vendo o milagre acontecer, a gente não está vendo grandes coisas acontecer. Confie no Senhor, porque Ele sabe como faz. Ele faz da maneira dele, da maneira que lhe agrada. Então devemos confiar no Senhor, porque a história, o nosso buscar, não é sobre nós, mas é sobre o oleiro. Que Deus possa nos abençoar e que o Senhor possa nos ajudar e que possamos glorificar.